Então, boa noite. Hoje eu vou falar sobre 3 regras de ouro para que você fale em público e influencie pessoas. Me conta aqui quem trava na hora de falar em público, quem tem algum problema para falar em público. Verdade. Algumas pessoas realmente travam, têm problemas fisiológicos, não consegue falar, esquece tudo, parece que dá um branco na mente, né? E eu também era assim. Então, hoje eu vou mostrar algumas técnicas que vocês podem utilizar. E até para falar para o seu ego, né, para o seu pensamento, como que ele deve funcionar. Ah, Kelly, mas eu consigo controlar meu pensamento? Sim, você consegue. Às vezes tem que falar para o pensamento, falar, ó, fica quieto, me deixa, que eu vou seguir o meu caminho, tá? Isso é muito importante, fazer esse controle. Bom, eu vou compartilhar minha tela, tá? Se estiver visualizando, só dá o ok, tudo bem? Se eu finalizar. Tudo certo? Vou compartilhar. Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Isso, consegue visualizar a tela? Certo? Perfeito. Então, ótimo. Vamos lá. 3 regras de ouro para falar em público. Primeiro, você tem que entender o que faz com que você trave no momento de falar ao público. Quais são os pensamentos que vêm na sua mente na hora de falar em público? Ai, eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de esquecer, eu tenho medo das pessoas não gostarem do que eu vou falar, eu tenho medo de não saber passar a mensagem corretamente. Quais são seus medos na hora de falar em público? Escreve para mim. Qual o seu principal medo? Quando você entende o seu medo, fica mais fácil, porque quando você entende a sua causa, fica mais fácil tratar, né? Aí você fala assim, não, Kelly, eu não sei o que que é, eu não sei se foi trauma de infância, eu não sei se riram de mim, porque pode acontecer, às vezes você passa por algum momento na infância, né, ou algumas coisas que os pais falavam, às vezes sem intenção, né? Quem nunca ouviu o pai falar assim, engole choro, ah, que criança boazinha é que fica quietinha, né? Aquela fica caladinha no cantinho. Então, quanto mais quietinho e caladinho você ficar, melhor filho você é. Então, quando a gente cresce com essas crenças, que a quietinha, caladinha é a criança boa, é a pessoa boa, é a que todo mundo gosta, quando a gente cresce com essas crenças, a gente trava na hora de falar, porque a gente lá no nosso subconsciente está falando que eu só vou ser uma pessoa boa se eu não me impor, se eu ficar lá quietinha, caladinha. Então, tudo isso atrapalha na nossa vida adulta, atrapalha o nosso emocional, interfere nas nossas oportunidades, nas nossas atitudes. Então, coisas que a gente viu na infância pode estar interferindo nos dias de hoje. E às vezes coisas que a gente nem percebe, né? Por exemplo, o pai falava assim, você chegava, olha, eu tirei uma nota boa, pai, tirei 10 na prova. Ah, você não fez mais que obrigação, né? Você só estuda, então, né, nada mais justo que você realmente tire uma nota boa. Essas coisas vão entrando na nossa mente, vai fazendo com que a gente trave na hora de nos impor
de falar, de soltar a nossa voz. E como mudar isso? A gente tem que ressignificar essas crenças. A gente tem que melhorar nossa forma de pensar. Hoje eu sou adulto e eu vou aproveitar as oportunidades, eu vou me preparar para falar, eu vou me preparar para me comunicar. A comunicação é importante em todas as áreas da nossa vida, né? Seja na pessoal quanto na profissional. E você que está aqui, quantas oportunidades você já perdeu por não aceitar fazer uma apresentação, não se impor numa reunião, travar na hora de uma entrevista, né, dar respostas curtas. Muitas pessoas perdem oportunidades, não só na carreira, quanto na vida. Às vezes você deixou de falar com aquela pessoa que podia ser o amor da sua vida, a pessoa que você ia passar pro resto da vida, né? E você, na hora, viu aquela pessoa maravilhosa ali durante uma festa e travou na hora de falar com ela. E perdeu a oportunidade de conhecer e saber se aquela pessoa realmente era certa para você. Porque você não se deu a oportunidade de falar. Então, muitas situações na nossa vida são perdidas, né? Por a gente ter medo de nos comunicar, tá? E vamos lá, qual que é a primeira regra? Trabalhe seu emocional e se prepare antes do grande momento. Isso é muito importante. E como trabalhar o emocional? Tem várias técnicas que você pode utilizar na hora de trabalhar o emocional. Uma das técnicas, travou a língua aqui. Uma das técnicas é a ancoragem. O que é a ancoragem? É você ter algum movimento, alguma palavra para você, alguma música que te empodera, né? Algum sinal, né? Algum gesto que você se empodere. E como fazer isso? Então, você vai pensar no momento que você se sentiu muito empoderada, sentiu muito segura, muito confiante. E quando você internalizar esse sentimento dentro de você, você vai fazer um gesto, ou vai ouvir uma música, ou vai falar uma palavra para você. E sempre quando você precisar sentir novamente essa sensação, você faz novamente esse mesmo gesto, ou fala essa palavra, ou ouve a música, o qual você ancorou. Né? Essa é uma das técnicas. Outra técnica que você pode usar é realmente controlar seu pensamento. Quando você vier cá aqui na sua mente, você não consegue, você não pode, você não é capaz, as pessoas vão rir de você, você não vai esquecer tudo aquilo, aquelas caraminholas, né, como dizia minha mãe, todas essas palavrinhas que ficarem ali na sua mente, você fala assim, cala a boca, mente, eu posso, eu consigo, eu tenho poder, eu consigo fazer tudo o que eu quiser, eu me preparei, eu conheço esse assunto. Tá? As pessoas que te chamaram para fazer aquela apresentação, elas te chamaram porque sabem que você é capaz, sabe que é possível você fazer. E todas as pessoas que estão ali para te assistir, elas querem ouvir a sua mensagem. Então, pense assim, eu tenho um conhecimento que eles não têm, né? Eles podem saber outras coisas que eu não sei. Todo mundo está sempre aprendendo, todo mundo está sempre ensinando. A gente sempre tem algo a aprender, a gente sempre tem algo a ensinar. E aquele momento é o seu momento. É o momento que você vai transmitir um conhecimento que você tem e o outro não tem. Então, pensa quantas pessoas você vai ajudar através do seu conhecimento. Então, quando você pensa assim, te dá mais força, te dá mais prazer. Falar, eu estou fazendo a diferença. Eu posso ter aqui 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de apresentação, não importa, mas esse é o meu momento e eu vou transmitir a melhor mensagem que eu puder. Eu vou fazer a melhor aula que eu puder, porque essas pessoas estão aqui acreditando que eu posso.
e eu sei que eu posso. Tá? Então, assim você começa a trabalhar o seu emocional. Prepare bem o que você vai dizer. Treine antes, né? A repetição, a prática vai te ajudar todos os dias. Lembra quando você era pequenininho, que começou a aprender a andar, né? Então, no começo você só se arrastava, depois começou a engatear, aí foi ficando em pezinho ali, segurando nos móveis, né, no sofá, dava 2 passinhos, caía, mas não desistia. E porque hoje é adulto, você desiste. Às vezes, numa primeira situação que não sai como você quer, você vai lá e desiste. Não, seja persistente. Cada vez que você vai praticando, você vai se aprimorando. Eu falo por experiência própria. Eu não conseguia ler um livro em voz alta. Para quem não me conhece aqui, eu, né, já falei anteriormente, mas alguns de vocês que estão aqui, é a primeira vez que estão me vendo, né? Eu trabalhei muito esse meu lado. Porque eu não conseguia ler um livro em voz alta, eu não conseguia falar em público, eu travava. Apresentar o trabalho era uma tortura, era uma semana passando mal, né? Tendo piriri. Todas as vezes que eu tinha que me expor, era muito desafiador. Eu sou uma pessoa com personalidade introvertida, então, para mim, hoje, ainda é desafiador falar em público. Mas eu tenho que me preparar. Todas as vezes que eu vou falar em público, eu me preparo antes. Eu converso comigo mesmo, né? Tenho a espiritualidade, não é religião, nada, mas né, eu oro, faço o meu preparo pelas pessoas que vão estar me assistindo, né, para que eu consiga passar uma mensagem que traga um pouquinho que seja, né, de aprimoramento para as outras pessoas. E depois da palestra, eu também tenho que ter meu momento de relaxamento, porque eu gasto muita energia. Talvez eu gaste mais energia do que as pessoas que são mais comunicadoras, mais extrovertidas, que para falar é algo natural para elas. Né? Tem essas pessoas, mas não são apenas essas pessoas extrovertidas e comunicadoras que, né, que dizem que tem o dom aí da comunicação, que podem comunicar. Todos nós podemos falar em público. É só trabalhar as técnicas, o método. Na minha mentoria, eu ajudo as pessoas exatamente nisso, né? Chegam pessoas para mim que falam assim, Kelly, eu quero fazer comunicação persuasiva, eu quero influenciar pessoas, mas como eu vou fazer isso se eu não consigo nem falar, eu não consigo me comunicar, eu não consigo falar durante uma reunião, eu não consigo argumentar. Então, eu trabalho primeiro esse fator, o fator da pessoa ter mais segurança para falar, ter mais segurança para se comunicar, se sentir mais confiante. E depois que ela se sente mais confiante, ela vai conseguir usar as técnicas de persuasão. Tá? Então, todo esse preparo é importante. Prepare o que você vai falar, prepare seu texto, estude, pratique, treine com o filho, com o marido, na frente do espelho, várias vezes. Vai treinando, vai se aperfeiçoando, e conforme você pratica, vai ficando mais natural para você. Vai ficando muito mais leve na hora de falar. Vai ser desafiador? Sim, vai ser desafiador. Todas as vezes. Todas as vezes é desafiador. Não vou mentir para vocês. Que você vai perder seu medo e nunca mais você vai se preocupar na hora de falar. Não. É desafiador. Principalmente para quem não tem esse lado comunicador, né? Mas fica mais fácil. Tá? Com o tempo vai ficando mais fácil. Você vai se sentindo mais segura, mais confiante e vai falando de forma mais natural. Bom, fique tranquilo que tudo é possível. Caiu alguma coisa aqui no meu olho, gente. Foi. Isso. Então, tudo é possível, tá? Nada nessa vida não é aprendível, vamos dizer assim. Eu nem sei se existe essa palavra, mas
tudo a gente consegue aprender, seja nos comunicar, seja andar, não é? Então, assim, treine e use as técnicas de controle de emoção e a técnica da oratória. Ai, Kelly, já fiz vários cursos de oratória e não adianta. Eu te entendo, porque eu também já tinha feito vários cursos de oratória, que não me adiantaram. Porque no curso de oratória só falava assim, como você deve falar, como você deve se comportar, como você deve se expor no palco, mas ninguém me ensinava como controlar o meu pensamento, como controlar tudo que meu ego estava falando para mim ali, né, o meu sabotador. E depois que eu aprendi isso, aí sim eu consegui usar as outras técnicas. Então, eu sou hoje, né, master em PNL, a PNL me ajudou muito, eu uso muitas técnicas de PNL e outras, né, na área de comunicação. Mas é um conjunto de técnicas para que você consiga se comunicar bem. E hoje, o meu método, né, o que eu ensino para os meus mentorandos é exatamente isso, um conjunto de técnicas, né, um método, né, que você pode praticar de forma simples e tranquila, natural, sem ficar algo forçado, sem você ficar robotizado na hora de se comunicar. E naturalmente você vai influenciar pessoas, tá? Porque a conexão que você vai ter, a vontade, a pessoa vai sentir em você aquela vontade e a emoção de ensinar, tá? E a gente transparece isso. Isso é fundamental, porque a gente tem que ser congruente, né? Com a nossa fala, com os nossos gestos, com o nosso corpo, com a nossa face. Não adianta eu aqui falar para vocês que tem que preparar, que tem que preparar o emocional, e eu tá aqui com uma cara de, né, assim, tá. Porque não vai estar congruente, né, a minha fala com a mensagem que eu estou tentando transmitir e a minha feição. Então, tudo tem que estar harmonizado. Isso é você se preparar para falar com o seu público, ok? Segunda regra de ouro. Acredite que as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Sempre tem alguém que quer te ouvir. Quando você acredita nisso, você vai mais feliz, né? Eles querem me ouvir, então eu posso. Porque quando você acredita que os outros querem te ouvir, diminui o seu medo do julgamento. Você começa a acreditar em si mesmo. E quando você acredita em si mesmo, você tem mais confiança. Então, é um ciclo. Muitas pessoas, né, na maioria das vezes, que ela tem mais medo dos outros do que dela. Só que o medo que ela tem dos outros, o que os outros vão achar, será que os outros vão gostar, como que vai ser, internaliza esse medo. E aí começa a vir todos os sintomas, dor de cabeça, suar frio, dor de barriga. Me coloca aqui, eu vou parar aqui de compartilhar um pouco a tela para eu ver aqui vocês no comentário. Coloca aqui quem já teve algum sintoma físico ali, né, fisiológico, antes de falar em público. Noélio, Ana, boa noite. Coloca aqui no chat para mim. Porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar o chat. Fica tranquilo, Hélio. Não tem problema por causa do atraso, não. Mas coloquem aqui, vocês já sentiram algum sintoma? Vocês aqui estão aqui. O que que vocês fazem? Tem algum preparo que vocês fazem antes de falar em público? Vocês estão quietinhos, né?
é muito importante o preparo. Por mais que você se sinta confiante, que você não tenha medo de falar em público não seja o seu problema, é muito importante você se preparar. Por quê? Você precisa conhecer o seu público. Para quem você vai falar? Isso é muito importante você saber. Cada pessoa entende a mensagem de uma forma diferenciada. Então, algumas pessoas, elas são mais visuais, né? Por isso que é importante ter alguma imagem, para que as pessoas consigam relacionar a mensagem àquela imagem. Né? Eu sou muito visual. Eu sou daquelas pessoas que chegam no restaurante e gostam de cardápio com foto do prato. Ou, às vezes, eu olho o prato da mesa do lado e falo para o garçom, o que é aquilo, né? Ah, eu quero aquele prato, porque eu sou muito, muito visual. Então, aqueles cardápios que só está escrito só nomezinho, para mim não me apetece tanto, eu gosto de ver fotos. Agora, tem as pessoas que são mais auditivas, né? Elas gostam de ouvir mais, elas são aquelas pessoas que chegam no restaurante e falam para o garçom, o que você me sugere? Qual o prato do dia hoje? Ela gosta de ouvir que o garçom fala, esse prato que vai isso, que vai aquilo outro. E aí ela já começa, né, a salivar, só de ouvir o garçom falar sobre o prato. E tem as pessoas que são mais sinestésicas, né, que elas gostam mais do pegar, do sentir. Ela chega no restaurante e sente aquele cheirinho, ela fala, nossa, que cheiro bom, né? O que é isso? Eu acho que eu vou querer esse prato aí que tá cheirando bem. Né? Então, ela gosta da degustação, né? Aquelas que vai no supermercado, sempre tem aqueles queijinhos, aquelas coisas na degustação, ela vai lá, pega, porque ela é mais sinestésica. Eu falo que são as pessoas que sofreram na pandemia, que não podia abraçar, não podia pegar, que a sinestésica gosta muito disso. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação, né, a gente tem que acreditar que as pessoas estão ali para te ouvir e que você precisa transmitir uma mensagem de forma que ela saia de lá com o entendimento que você quis transmitir, né? Porque na PNL fala que toda comunicação tem um resultado que ela transmite. Então, eu sou responsável pelo que você entende. Então, coloca aqui para mim, gente. Vocês estão com dúvidas? Eu estou passando a mensagem corretamente? Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Porque eu sou responsável pelo que vocês vão entender. Então, se vocês entendem uma mensagem distorcida do que eu quis dizer, a culpa é minha. Eu que não soube transmitir de forma correta. Então, o emissor tem que transmitir a mensagem de forma que o receptor realmente capte o que ele quis dizer. E quando você conhece os canais sensoriais das pessoas, isso facilita muito. Kelly, eu vou falar para um público de centenas de pessoas. Não tem como eu saber o canal sensorial de todas, verdade? Por isso eu tenho que trabalhar com todos. Você tem que trabalhar com gestos, vem que eu movimento a mão, então eu faço gestos, eu tenho visual na apresentação e eu falo. Eu trabalho auditivo, porque eu não sei, vocês, né, que estão aí atrás da telinha, qual é o canal que maior representa vocês. Todos nós temos todos os canais, né? Que são todos os sentidos. Olfato, a visão, a audição, paladar, mas sempre tem um mais predominante. E esse predominante é o que você compreende melhor. Tá? Então, você é daquelas pessoas que anota quando está numa apresentação, porque você precisa fazer o movimento, né, no sinestésico, você precisa ver, criar, fazer imagens ali para que você possa entender melhor a mensagem. Qual o canal? Vocês sabem qual o canal que vocês mais utilizam, que vocês entendem melhor? Que são mais visuais, mais auditivos, mais sinestésicos. Então, quando um público é grande e você não conhece, você usa todos, para que todos captem a mensagem corretamente. Ok? Tudo bem até aí? Ops, tá passando aqui muito rápido. E a terceira regra. A terceira regra é criar conexão com as pessoas.
né? Saiba transmitir a mensagem. Quando você cria conexão, as pessoas conseguem se interligar com você de uma forma mais natural, mais contínua. Parece que vai tudo num fluxo, né? Já aconteceu com vocês aquela questão que você encontra uma pessoa na fila do pão, né? Na padaria. Aí, vai sair daqui 10 minutinhos o pão quentinho. Você fala, então tá bom, vou esperar o pão quentinho. Aí você começa a conversar lá com a pessoa na fila do pão. Começa a conversar. Em 10 minutos, você já contou mais da sua vida do que, às vezes, até uma pessoa próxima de você sabe. Né? Você contou, às vezes, histórias que nem sua irmã, seu irmão, às vezes seu pai, sua mãe sabem. Por quê? Porque teve uma conexão ali com aquela pessoa. E quando gera conexão, gera confiança. Você influencia pessoas que têm confiança em você. Então, a pessoa compra melhor de você. Gente, desculpa. É que entrou alguma coisa no meu olho que está incomodando. Acho que agora foi. A pessoa compra de você quando ela confia em você. Né? Então, como gerar essa conexão de propósito? Porque muitas vezes acontece de forma natural, né? Na fila do pão acontece de forma natural. Mas como gerar de propósito? Para gerar essa conexão de propósito, você precisa usar algumas técnicas. A gente chama na PNL de rapport, né? Que é essa conexão que gera entre as pessoas. E aí eles falam do espelhamento, você fazer gestos que a pessoa também faz. Né? Então, a pessoa passou a mão no cabelo, você vai lá dar um tempinho e passa a mão no cabelo. A pessoa está de pernas cruzadas, você vai lá, cruza as pernas. Se a pessoa está em pé, tenta ficar em pé também, não fica sentado, porque aí dá uma diferença, aí dá uma desconexão. Então, mas não vá ficar imitando a pessoa, porque ela vai falar, não vai ficar chato. Você tem que disfarçadamente fazer movimentos sutis parecido com o que a pessoa faz. Outra parte é o tom de voz. Se a pessoa fala mais lento, mais baixo, você vai acompanhando aquele mesmo tom de voz e velocidade. Se a pessoa é aquela pessoa que fala muito rápido, né? Tem aquelas pessoas que falam tão rápido que você não consegue nem entender. Você tem que ouvir muito bem, porque senão não dá certo. Então, você tem que aumentar a velocidade da sua voz. Se ela fala mais alto, fala mais alto. Então, quando você vai fazendo esses movimentos, chega uma hora que o receptor, né, a outra pessoa, tá te seguindo, sem perceber. Não sei se vocês já viram numa roda de amigos, tá lá, né, uma roda lá, 5 amigos conversando. Se você olhar bem, eles estão sentados ou em pé, mas posicionados de forma parecida, sem perceber. A conexão entre eles está tão grande que às vezes se pelo menos são 5 pessoas, pelo menos 3 tá ou de braços cruzados. Se eles estão de braço baixado, eles estão com o braço parecido. Eles estão falando ali no mesmo tom de voz. Começa a falar mais alto, outro começa a falar mais alto. Você fala, mas começou a falar mais alto para ouvir. Na verdade, eles mudam a velocidade, o tom de voz, numa conexão, sem perceber. E você pode fazer isso de propósito. Esse rapport gera muita confiança. Quando você se conecta com a pessoa, você começa a confiar. E as pessoas compram, né, de pessoas que ela confiam. Então, você vai influenciar muito melhor as outras pessoas quando você se conecta. Tá? E também, qual outra forma de conectar com a pessoa? Trabalhar na emoção, né? Antes de falar nisso, deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. Ah, tá. O Hélio falou que nunca sentiu sintomas, né? Ele não tem problema de falar em público. Isso é bom. Tá muito bom. Então, quando você trabalha a emoção, também tem uma conexão com a pessoa. Dizem que a gente consegue influenciar aos outros quando a gente
entra no emocional, né? Realmente, você não tem uma conexão maior sem perceber quando a pessoa entra no seu emocional? Por quê? Nosso subconsciente é responsável por 95% das nossas atitudes. Apenas 5% das coisas que a gente faz é racional. Aí você fala, ah, Kelly, mentira. Mentira, tudo que eu faço é bem pensado, é tudo racional. Não. Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Vamos ver aqui. Salão de festas. Salão de festas. Você vai alugar um salão de festas, né, ali para um churrasco. Normal, né? Vai reunir uns amigos, não cabe ali no apartamento que você mora. Vamos alugar um salão, fazer um churrasquinho no final de semana. Vai lá, quanto custa o salão? Custa R$1.000. Beleza, vamos fazer um churrasquinho, custa R$1.000 o salão. Você vai alugar o salão de festa para a festa de 15 anos da sua filha, né? Debutante. Você chega naquele mesmo salão. Eu vou fazer uma festa. Festa, que legal. Qual ocasião? É a festa de debutante da minha filha. Quanto custa o salão? 5.000. Como assim? Mesmo salão, mesmo espaço. Para o churrasco custou 1.000, para a festa de debutante custa 5.000? Sim. Por quê? Porque os donos de salão sabem que é um momento emotivo, que ali os pais, lógico que fazem conta, mas é um momento tão importante que ele não vai se incomodar. A filha quer aquele salão, né? É tão importante para ela, é um momento, final, 15 anos, é só uma vez na vida, né? Sim? Casamento também, né? Quando é festa de casamento, é um absurdo de caro, porque as pessoas estão emocionalmente suscetíveis a aceitar. Outro ponto, que trabalha muito o emocional. Você chega no supermercado e vê a palavra promoção. Promoção parece que já vai lá buscar na sua mente, nossa, compre 3, leve 4, leve 5. Todos esses gatilhos estão trabalhando o seu emocional. E aí vocês conectam aquilo. Às vezes ganha um brinde. Compra o café e ganha sei lá, um copo de plástico. Às vezes você nunca vai usar aquele copo de plástico, mas só em saber que você vai comprar uma coisa e ganhar outra, você fala, tô no lucro. E aí você compra. Né? Você nem sabe se tem um precinho embutido. Às vezes você nem se atenta em saber se aquele copo tem alguns reais a mais naquele preço do café. Mas está como brinde, está escrito brinde, você compra. Você chega em casa, fica lá o copo jogado, você nunca usa, mas ganhou o brinde. Né? Quem nunca ganhou um brinde aqui que nunca usou, mas comprou alguma coisa só por causa do brinde? Né? Que atire a primeira pedra. Então, não tem. E tudo isso é trabalhar o emocional. Então, quando você trabalha o emocional de uma pessoa, você se conecta melhor com ela. E você consegue fazer com que ela compre melhor as suas ideias. Você consegue influenciar melhor as pessoas. Tá? Então, transmitir a mensagem que você tem de forma a se conectar e atingir o emocional, você vai naturalmente influenciar aquela pessoa com a sua mensagem, com a sua ideia. Mostrar que o seu produto fique bem. O seu produto fique bem é bom, né? Que o seu produto é bom. Então, é isso, as técnicas que você vai utilizando de forma natural. Isso funciona? Funciona. Então, eu vou contar aqui para vocês. Eu sou enfermeira, né? E antes de trabalhar com desenvolvimento humano, eu trabalhei um período em hospital e comecei a trabalhar em empresas na área comercial. Mas eu sempre tive muita restrição a vendas. Falava, não, eu sou enfermeira técnica, eu faço só a parte
técnica, só demonstro o produto, só faço treinamentos, eu não vendo. Aí foi indo, né? Passou alguns anos, eu não vendo, não sou vendedora, não nasci para isso, não tenho dom, não gosto de vender. Então, eu tinha essa crença limitante dentro de mim. E com o tempo foi passando, e eu fui começar a estudar desenvolvimento humano, estudar PNL, estudar técnicas de comunicação para outras finalidades, nada para venda. Eram para outras finalidades, porque eu sou palestrante, muitos anos eu dou treinamento e eu queria melhorar a minha comunicação, melhorar a forma de transmitir a mensagem para as pessoas de forma que elas compreendessem e diminuir esse medo, né, de falar em público. Então, comecei a estudar para isso, modelar as pessoas, modelar palestrante, que é uma outra forma, né, que eu não citei aqui, mas a modelagem não é imitar, é modelar sem perder a sua essência. Então, eu admiro muito esse treinador, esse palestrante, como ele se comporta no palco, como ele fala, como ele segura o microfone, qual o tom de voz, como ele começa a apresentação dele, como ele finaliza a apresentação dele. Então, todas essas formas você pode modelar. E eu fiz muito isso, muito. E aí eu fui indo, até que chegou um momento que eu percebi que eu estava influenciando as pessoas, que muitas pessoas compravam o meu produto porque confiavam em mim, porque se conectavam comigo. E como eu percebi isso? Bom, eu mudei de empresa, mudei de produto e a pessoa mudou também. Então, o produto era bom? Sim, mas ela se conectava comigo. E a partir do momento que eu vendi uma caneta, por exemplo, tá? Azul, nesse formato, de uma empresa X, e ela comprou de mim, né? Não da empresa em si, ela comprou ali, porque ela confiou em mim, ela se conectou comigo. E eu fui para outra empresa, que tinha uma caneta azul igual, só que com um pequeno detalhe diferenciado, ela foi lá e trocou, ela passou a usar a caneta da outra empresa. E aí eu falei, não, então ela está se conectando comigo. E aí eu comecei a estudar mais a fundo essa parte de influenciar através da minha comunicação. Eu percebi que começou a vir mais resultados e mais resultados. E eu falei, então isso funciona mesmo. Eu comecei a praticar. Lógico que no começo era bem desafiador, principalmente a técnica de espelhamento, né, no rapport. Então eu ia, disfarçava. Hoje, às vezes, eu faço isso de forma natural, quando eu percebo, eu estou fazendo. Ficou tão natural que às vezes eu faço sem perceber. A pessoa moveu, eu estou movendo. Quando às vezes a pessoa está de braço cruzado, eu estou de braço cruzado. Eu falo, nossa, foi instantâneo. Por isso que eu falo, é prática, é treino. Tudo é treino, tá? Deixa eu só ver aqui no chat que vocês estão colocando. Ele colocou aqui no emocional a liberação de dopamina. Estatísticas afirmam que quem compra um carro, por exemplo, passa uma semana sob o efeito dela. É verdade. Um bom exemplo aqui de carro. Quando você tem que entender o que o seu comprador quer, o que ele vê num carro. Ele prestar atenção nas dicas que ele dá. Então, ele fala assim, chegou na concessionária, falou, eu vim comprar um carro. E que tipo de carro você quer? Então, minha mulher está grávida, agora a família vai crescer, eu já tenho um filho, e eu preciso de um carro aí para viajar. Já deu a dica. Aí, quando você vai mostrar o carro, você não vai falar assim, esse carro é potente, ele chega a 200 quilômetros por hora em 5 segundos. Por quê? Você não vai conectar com essa pessoa, né? Então, você tem que falar, olha, esse carro aqui é espaçoso, confortável, seguro, porque ele quer para a família. Porta-malas grande, cabe o carrinho do bebê, aqui cabe as malas. Então, você vai falar a linguagem
do seu cliente. Agora, se chega um jovem lá e fala, eu vim comprar um carro porque eu gosto muito de carro, eu gosto de correr em Interlagos, aí você já vai mudar a sua fala, às vezes você vai oferecer o mesmo carro, mas você vai oferecer de forma diferente. Tem não sei quantos cavalos, não entendo muito de carro não, tá? Meu marido ama carro, entende, mas eu não entendo muito. Então, se eu estiver falando alguma besteira aqui, desculpa, mas é só um exemplo. Então, você vai dar detalhes diferenciados daquele carro que conecte com o que aquela pessoa quer. O som dele é uma potência, tem não sei quantas caixas de som, ele chega numa velocidade X, Y, Z. Então, o motor, né, da potência do motor, enfim, vocês veem que às vezes para você oferecer o mesmo produto, você vai oferecer de formas diferentes para você conectar com a pessoa. Por que que essas técnicas de venda engessadas que as empresas dão, às vezes, treinamentos, não funcionam? Porque você chega lá no treinamento e ela te dá uma frase pronta, né, um texto ali pronto, e você vai para aquele texto pronto para todos os clientes. Mas cada cliente é um. Cada cliente tem um desejo diferente, cada cliente tem uma dor diferente. Não tem muito isso no marketing, que fala que você tem que conhecer as dores e os desejos da sua persona. Então, como que eu vou falar igualzinho o mesmo texto para todos? Não dá. Eu tenho que conhecer o meu cliente, qual que é a dor dele, qual que é a necessidade dele. Eu tenho que colocar o meu cliente como protagonista da história. E eu sou o guia, sabe? Star Wars, né? Tem o Luke e o Yoda. O Luke lá é o protagonista. É Luke, acho o nome dele, né? Se eu não me engano. E o Yoda é o guia. Né? Ele vai mostrar o caminho que ele tem que seguir. Então, muitas vezes o vendedor, ele se vê como protagonista da história. E aí ele chega no cliente e já fala, então, eu sou assim, 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 minha empresa é assim, 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 meu produto é o melhor do mundo, top 10, tá, 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 e não para ouvir. Né? Eu vou falar, não está aqui na apresentação, mas eu vou falar uma regra de ouro, assim, incrível. É a escuta ativa. Quando você para ouvir o que o outro quer dizer, às vezes você tem que, em uma frase, você consegue fechar a venda, porque você entende a necessidade e oferece exatamente o que ele precisa, o que ele quer. É a história do carro. Quando você entende ali o que a pessoa quer num carro, você vai falar características específicas do que a pessoa quer. Agora, se você já chega explodindo ali, vomitando um monte de palavras na pessoa, ela fala, não, obrigada. Porque todos os dias ela recebe vendedores que falam da mesma forma. Então, você tem que ter o diferencial, você tem que ter essa conexão, você tem que trabalhar o emocional, tem que ouvir de verdade o que ele quer, o que ele tem a dizer. Às vezes, só em ouvir, você já tem um insight. Não sei se vocês gostam de série aqui, de TV, mas eu gosto muito do House. E às vezes ele ficava lá procurando o diagnóstico, né, do paciente, um monte de pesquisa, um monte de exame. Às vezes numa conversa que ele estava ali, ou numa situação, ele tinha um insight e descobria o tipo de doença que a pessoa tinha, né, dava o diagnóstico. E é assim também na nossa vida no dia a dia. Às vezes um pequeno gesto que a pessoa faz, um pequeno olhar, uma pequena palavra, você fala, é isso, é nisso que eu vou focar, é isso que ela precisa e é isso que eu vou oferecer. Então, isso é muito, muito importante. Eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela, ver com vocês. Me falem aqui, o que vocês têm dúvida, quais foram os insights que vocês tiveram aqui? Estão gostando das dicas? Me fala aqui no chat.
Hum? Hum? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Se vocês quiserem ligar o microfone e preferirem falar, também pode ficar à vontade. Também gosto de ouvir. Eu sou da época das palestrantes raiz, de palestras de aulas presenciais. Agora a gente está nesse mundo online, facilitou muito, que a gente consegue atingir mais pessoas em vários locais, mas eu ainda gosto de ver as pessoas, de ouvir. Né? Tudo bem? Então, eu quero que vocês saiam daqui com isso em mente, tá? Com essas regras em mente. Então, se vocês saírem daqui com esses 3 ensinamentos, eu já vou ficar muito feliz, eu vou saber que eu transmiti minha mensagem corretamente. Então, trabalhe seu emocional, né? Use âncoras, relaxe, faça meditação, se concentre, acredite que você pode, que o outro está ali porque sabe que você tem algo importante a dizer. Se conecte com as pessoas, conheça a plateia com quem você vai falar, entenda realmente o que ela precisa ouvir. Né? Tenha uma escuta ativa, ouça o que os outros têm a te dizer. Trabalhe o emocional, porque assim você vai conseguir falar bem, ter confiança, ser assertivo, passar uma mensagem interessante para o outro e conseguir influenciar as pessoas. Quando você usa esses tipos de técnica, aqui são só algumas, tá? Tem várias. Na mentoria, eu ensino diversas técnicas e ajudo, né, os mentorandos a praticar. Então, a gente também faz alguns exercícios práticos para que a facilite no aprendizado. Aqui a gente não vai ter muito tempo para colocar isso em prática, mas assim, na mentoria, eu tenho algumas sessões que eu vou trabalhar esse emocional, né, junto com vocês, as técnicas de PNL que te ajudam a ficar mais seguros e confiantes na hora de falar. A gente vê a parte teórica, né, das técnicas, como funcionam, o que elas fazem. Tem a parte prática, tanto durante as aulas como tarefas que vocês vão fazer aí no dia a dia de vocês vão colocar todas essas técnicas em prática de forma natural e simples, para que vocês realmente tenham um aprendizado e uma conexão ali com todo o método, tá? Porque não adianta só conhecimento. É um dia de estudo, 2 de prática. Dia de estudo, 2 de prática. Então, o que vocês viram aqui, comece a colocar em prática. E se no meio do caminho tiver alguma dúvida, né, emperrar em alguma coisa, pode entrar em contato comigo, falar, ok, eu tentei fazer isso aqui, mas não deu certo. Eu tentei fazer o espelhamento, mas ficou uma coisa muito artificial, parecia que eu estava imitando a pessoa. Como que eu faço? E aí, a gente vai lapidando. Quais são os sinais se a pessoa é visual, auditivo, sinestésico? Tem sinais, tá? Sinais visuais, conforme ela mexe os olhos, tá? A forma que ela mexe os olhos indica se ela é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, e palavras que elas utilizam também na fala, também mostra qual o canal sensorial predominante. E todas essas técnicas eu ensino na minha mentoria, tá? Então, para vocês saberem mais sobre a mentoria, vocês podem entrar em contato comigo, né? Tem meu contato aqui, eu vou deixar também no chat. Pode me enviar um direct, tá? Eu vou deixar o meu Instagram aqui também, que eu passo maiores informações para vocês. Ótimo?
Eu agradeço muito a participação, parabéns por vocês estarem aqui, querendo aprender mais, né? Melhorar a comunicação de vocês, isso já é um primeiro passo, tá? Porque muitas pessoas se inscrevem, mas nem todos participam, né? Então, aprendam a se comprometer e a cumprir, isso é um passo muito importante, né? A gente cumprir com os nossos compromissos é um passo fundamental aí para o sucesso, tá? Parar de procrastinar, né? Fazer o que tem que fazer. Então, muito, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Estou escrevendo aqui. Boa noite, gente. Obrigada e até mais.